Estamos abrindo nosso terceiro dia de Part of Science, programação Jundiaí, último dia, todas as palestras de pensamento. Hoje vamos falar de literatura, então hoje é incrível. Para começar, eu quero dar os agradecimentos, né, fazer os agradecimentos e dar outros recursos. Então, vamos. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, para quem não conhece, o Pint of Science é o maior festival de divulgação científica do mundo, acontece em vários países, simultaneamente, todo ano, no mês de março. No Brasil, em 67 cidades, esse já é uma delas. Nós estamos na segunda edição, começamos o ano passado, este ano é o segundo ano consecutivo. O André e a Giane, pela primeira vez, são os mais novos telepainters, porque estamos nessa internet. Então, André, seja muito bem-vindo, e Giane, seja muito bem-vinda. Então, vocês já fazem parte do time telepainter do mundo. Que coisa boa! Então, brinde à ciência. Primeiro, vamos dar um brinde à ciência. Uhul! Um brinde à ciência. Um brinde à educação. Então, vamos. Bom, quero agradecer ao nosso patrocinador, Sinergia Orgânico, que também estará conosco, Daniel Mariano, que é o fundador da empresa, vai estar conosco na última parte da noite. Legal. Meus agradecimentos à Sinergia Orgânico e também à União de Capoeira, Desporto das Américas, e ontem fizemos uma live com mestres capoeiristas, fizemos um intercâmbio com Portugal, foi incrível. Então, quem não assistiu, está lá no canal do YouTube, é só acessar Capoeira e Educação. Foi quase 2 horas de live, nós falamos sobre a capoeira pode ser inserida em práticas pedagógicas. Então, está muito incrível. E também agradecer à Federação Paulista de Capoeira, o mestre Valdenor, que me ajudou a organizar a live de ontem, tá bom? Agradecer também o CAIS Jundiaí, super parceiraço, Sami Fortes, que ontem também esteve comigo numa live para falar sobre diversidade. O CAIS sempre está com a gente também, apoiando, divulgando, merece aí específico de bem, e a associação dos professores de escolas públicas, pede a plataforma do YouTube, suas redes sociais, para a gente estar divulgando ciência, certo? Esse ano, temos aí, escolhido pela coordenação, ciência acima de tudo e educação acima de todos, porque nós estamos enfrentando todos os dias um desmonte da educação, um desmonte da ciência, do meio ambiente. Então, a gente precisa valorizar a nossa ciência, né? A gente está no meio de uma pandemia, não tem vacina, uma confusão. Então, vamos valorizar nossa ciência, e é para isso, minha gente, que o Pint of Science está aí, para divulgar a ciência, popularizar a ciência, levar a ciência para todo mundo, que é a gente falar de assuntos científicos numa linguagem que todo mundo entende, né? Esperamos que em 2022 essa pandemia já tenha acabado, para a gente estar numa mesa de café, André e Giane, com muitos livros ao redor, de preferência, né? Numa livraria, talvez numa biblioteca que diz aí, para a gente fazer o Pint of Science e tomando o nosso café e falando de livros, porque é o que vamos falar hoje. Então, eu vou apresentá-los. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Vou apresentar Giane Canado, e coordenadora do Clube de Leitura Reagir, é consultora em desenvolvimento profissional, graduada em administração e marketing. Trabalhou na multinacional sueca por quase 20 anos, coordenando as áreas de educação, treinamento e marketing.
liderou vários projetos para a transformação cultural de workshops no Brasil, países da América Latina e México. O André é muito brasileiro, autor de 10 livros, incluindo O Pequeno Samurai, Menção Honrosa, Prêmio João de Barro e finalista do Prêmio Jabuti. Contos do Sol Nascente, que ganhou o prêmio Bunkyo, se eu estiver falando errado. Recebeu 200 prêmios literários, possuindo textos traduzidos para o japonês. Também é formado pela University of Sydney, viajou por mais de 60 países em busca de inspiração para sua escrita. Morou no Japão, visitando as suas 4 maiores ilhas. É editor da Terukazu Edições e vice-presidente da Nikkei Bungaku, no Brasil. E vive de literatura. Olha que delícia. Então, é um prazer muito grande, estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus 2 grandes amigos. A Giane, nós nos conhecemos em 2019, online, depois nós fomos nos conhecer pessoalmente 2 anos depois, num café, e foi um encontro, assim, eu diria, cheio de inspiração, motivação, foi um encontro do avesso. O André, eu não sei se foi em 2013 ou 2015, eu confundo com as datas, num curso de escrita literária, que eu já tive assim, que foi o melhor da minha vida, foi quando eu fazer a faculdade de letras, e aí eu falei, deixa eu ver como que é, né? Um curso de escrita literária, aprender a escrever algumas coisas e tal. E foi assim, incrível, realmente foi um curso que me transformou enquanto pessoa, né, enquanto professora, estava realmente te ouvir, ter depoimento, eu nunca tinha te visto, e você falando que viver de literatura, né, é a mais linda que existe. Então, isso para mim é uma inspiração muito grande. E Giane também, né, minha inspiração todos os dias, enfim. E vamos com a Giane, e aí a Giane ela vai falar um pouco para a gente sobre, contar um pouco da história, qual é a sua motivação com a leitura, com a inspiração. Então, fala um pouco para a gente, Gi, como é que se dá essa sua relação com a leitura? Falo sim, Gi, obrigada primeiramente pelo convite, felicidade de estar aqui, é um prazer conhecer o André também, a partir de agora, né, cada vez mais eu estou aqui buscando entrar nesse mundo que, de fato, é um mundo novo para mim, como a Gi mesmo mencionou, eu venho do mundo corporativo de quase 2 décadas, mas a minha relação com leitura também se teve muito presente aí, então é por aí que eu começo contando para vocês, né, principalmente a minha história com a leitura, né, o nascimento do clube de leitura, que eu vou falar mais para frente sobre ele começou com um fato muito importante que marcou a minha vida na minha infância, né, a leitura foi muito marcada por algo que aconteceu muito forte, e acredito que cada um aqui tem a sua história também. Eu sou dos anos 80, né, nascida nos anos 80, sem internet. Meus pais, eles tiveram um estudo até o 3º ano, né, estudo básico, e não tiveram essas opções que a gente tem hoje, né, mas o meu pai, apesar dele não ter tido estudo, ele costumava, vocês se lembram, quem é dos anos 80, 90, que as pessoas iam na porta de casa vender livros, vender enciclopédias, né, e o meu pai, uma certa vez, algumas vezes ele comprava durante o ano, e uma certa vez foi muito curioso o que ele fez, e marcou bastante essa questão da educação com a leitura, né? Ele comprou uma enciclopédia para nós, em casa, eu, minhas irmãs, 2 mais velhas, e minha mãe, só mulher em casa. E ele comprou uma enciclopédia sobre o corpo humano e sobre a sexualidade. E ele deixou na estante e falou, olha,
Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem saber sobre o corpo humano, sobre como funciona a relação da mulher, o desenvolvimento, está aqui disponível para vocês lerem. Porque eles não receberam essa educação que a gente tem hoje, né? De sentar do nosso lado, né? Os pais hoje, eu faço isso com meu filho, de educar, ler junto. Então, essa experiência que meu pai trouxe para nós com a leitura, lá atrás foi muito marcante. E aí, com o decorrer dos anos, né, a fase de adolescência, a gente tinha bibliotecas, né? Hoje em dia, eu não sei nem se tem mais biblioteca, até depois eu vou perguntar para o pessoal se hoje, como que funciona. Eu não acredito que tenha, assim como hoje, né, aberta para as pessoas irem até lá e fazerem os trabalhos, como a gente fazia antes pela escola, ia todo mundo junto estudar, fazer pesquisa. E tudo aquilo foi construindo, né, a minha experiência com a leitura. E aí, indo, né, avançando um pouco os anos, quando eu comecei a entrar na fase adulta, nos anos 2000, com a chegada da internet, e aí eu comecei a trabalhar, a estudar, né, quando eu iniciei as minhas principais experiências, e foi a minha última, inclusive, na multinacional, onde eu passei a maior parte da minha vida, eu comecei estudando e atuando ali na prática, no dia a dia, né? O meu foco principal sempre teve ali voltado para transformar a cultura da empresa, novos projetos, novas abordagens, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Eu comecei bem no chão de fábrica e aí a gente sempre estava ali precisando aprender sobre 5S, né, metodologias, inclusive, da Toyota, que a gente trazia para poder melhorar o nosso sistema de produção, e eu sempre precisava ler, aprender para ensinar, porque eu era muito nova, eu estava começando. Então, esse processo sempre teve em torno ali do meu desenvolvimento profissional. Todos esses anos, a cada etapa que eu fui me desenvolvendo, passando pelas áreas, eu fui sempre buscando nesse sentido de ler, aprender e ensinar. Então, é esse ciclo, né? E aí, aterrissando em 2018, quando eu já estava casada, né? Em 2015 eu me casei, em 2018, depois de uma experiência que eu vivi com meu marido no Peru, a gente foi trabalhar, estudar, a gente decidiu engravidar. Engravidamos juntos, né? Não é só a mulher que engravida, o pai, o homem também. E tivemos o Caio, que está completando quase 2 anos agora, em agosto, querido Caio. E então, a chegada do meu filho foi, de toda essa história, né, foi o ponto crucial, veio a principal lição e desafio para mim como mãe, veio a principal pergunta, né, qual o exemplo que você está dando para o seu filho? O que ele está vendo e aprendendo sobre você e com você? Então, André, Gi, né, todos que estão aqui me ouvindo, né, essa bateu muito forte essa responsabilidade na educação. O que eu quero que o meu filho fale sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre a educação que ele recebeu da sua mãe. Eu quero muito que ele recorde, tenha essas recordações. Então, começou essa responsabilidade, esse incômodo, né, de certa forma positivo, né, porque a gente sabe que a criança é educada pelo exemplo. Então, não basta eu falar estude, eu quero estudar, eu quero ler com ele, eu quero que ele aprenda, né. Então, eu passei a querer fazer coisas da minha vida, a partir do nascimento do meu filho, coisas que eu já não fazia mais por conta do modelo de profissão que eu adquiri até então, né. Então, com a chegada dele, eu recebi também esse chamado de acredita que você pode e você deve transformar a sua vida se é isso que você quer fazer, né? Quer fazer algo diferente? Eu vou completar 40 anos, não dá mais para continuar deixando de fazer coisas que você tem vontade, né? Então, junto com essa coragem de decidir seguir na construção dessa nova história profissional, construindo uma consultoria e, em paralelo, então, foi nessa transição que eu decidi, então, no final de 2020 para 2021, eu coloquei algumas intenções pessoais. E ler um livro por mês. Eu falei, eu vou ler um livro por mês a partir de janeiro de 2021.
eu quero voltar a ler, porque era algo que eu gostava muito e não tinha mais tido esse hábito, né? E então eu falei, eu vou colocar, e aí foi quando eu li o primeiro livro, que foi O Sucesso Está no Equilíbrio, em janeiro, do Robert Wong. Esse livro aqui, muito especial, ele abriu, assim, a minha mente e me deu, assim, muita força para eu seguir o meu rumo, né, com a leitura. E aí eu fiz uma postagem na rede, para quem quisesse vir comigo para o próximo mês, e de lá para cá as pessoas aceitaram, e gostaram da ideia e começaram a se identificar com essa dor da dificuldade em finalizar uma leitura, outros porque já gostam do hábito da leitura e querem estar ali lendo, né, com mais pessoas. Então, cada mês vem leitores, saem leitores, mas a gente está aumentando. A gente começou com 3, a gente já tem mais de 20 pessoas participando, né, do nosso clube de leitura. Então, foi todo esse processo, né? Veio a chegada do meu filho, eu tomei essa decisão e naturalmente começou a nascer o clube de leitura que está aqui hoje. Depois eu explico um pouco mais para vocês como que ele funciona. Não, eu falei que realmente a maternidade nos transforma, né? Se for de um jeito. E é lindo mesmo, essa coisa de inspiração. Eu lembro que a minha inspiração pela leitura também vem, né? Desde, sei lá, acho que desde quando eu me entendo por gente, assim, desde criancinha, eu via o meu tio. Na época ele fazia faculdade de economia, e aí ele chegava assim do trabalho e já ia para o quarto, ele lia tipo uns livros assim que parecia muito grandes assim, e ele ficava lá concentrado na leitura e tal, aí ele me chamava, aí ele começava a me explicar, sabe, assim, as coisas do livro, eu não entendia nada, né, óbvio, mas eu achava aquilo tão lindo, sabe, essa coisa tipo, que era aquilo que ele pegava nas mãos? Eu pensava, o que era aquilo que ele, né, todos os dias ele lia? E a partir daí, eu acredito muito que seja a partir daí, eu também sou viciada em leitura. Então, assim, eu tenho livros no meu celular, né, e-book, e eu amo ler tudo. Agora eu tenho um pouco mais, menos tempo de ler outros autores, a não ser autores da academia, né, por conta que a gente está na academia, a gente tem que ler muitos artigos científicos e autores relacionados com mais, então, que é o meu caso. Mas eu amo, assim, é o tempo todo lendo, né, e se inspirando, e a história do André também, assim, que os livros do André são histórias incríveis, e ele contando, e eu vou falar para você o que eu falei para o Raimundo ontem, que o Raimundo também escreveu um livro bem, bem legal, e eu falei para ele, eu vou falar para você, é engraçado essa coisa quando a gente conhece o autor do livro, porque a gente conhecendo o autor, quando a gente lê o livro, parece que a gente está lendo, né? A gente está personificando o autor, porque a escrita é do mesmo jeito que ele fala. E aí, você está lendo ali a história, tipo, nossa, que a pau, sabe? Então, assim, é muito gostoso, é muito assim, mágico. E aí, sim. André, e aí agora o André, não sei, conta um pouco, André, dessa sua relação também com a literatura, que também é uma história linda e mágica. Desculpa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né, Gi? Você é uma pessoa fantástica, muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de conhecer a Giane também, né? Muito obrigado. Agradecer aos patrocinadores, organizadores, né, deste evento, que realmente é essencial, né, a gente falar de literatura, né, sobretudo em um momento de isolamento social, né? Os livros são um refúgio, né? Um colo, um abraço. Então, é muito importante a gente falar sobre livros, literatura, leitura nesse momento, né? Bem, a Gi falou que eu escrevo, né, minha literatura como eu falo. Na verdade, se eu falar isso, porque eu sou péssimo, né? Oralmente, eu sou muito ruim, né? Eu prefiro escrever, né? Eu sou escritor, eu não falo muito bem. Então,
não desanimem, né, de procurar os meus livros, porque os meus livros são um pouquinho melhor do jeito que eu falo, tá, gente? Aí eu vou procurar, pode deixar. Obrigado, Giane. Então, a Gi falou, né, sobre essa questão, assim, na oficina de criação literária, eu sempre falo, assim, uma das primeiras perguntas, né, que eu faço para as pessoas é o que ela quer da literatura, né, o que ela pretende, né, com a literatura. E aí, na mesma medida, né, da resposta, por exemplo, se a pessoa quer viver de literatura, como eu vivo, daí eu vou exigir muito dessa pessoa, porque não é algo fácil, né? Você conquistar qualquer coisa na vida é muito difícil, então tem um esforço enorme que a gente tem que colocar, né, para conquistar os nossos sonhos, e na literatura não é diferente. Agora, se aquela pessoa fala assim, não, eu quero escrever um livro para os meus netos, né, para que eles me conheçam, para que saibam a minha história. Então, óbvio que a exigência vai ser diferente, né? Cada um busca na literatura aquilo que realmente merece, né, alcançar de acordo com seu esforço, né? Bem, a minha relação com a literatura, ela vem desde a infância. Eu sempre gostei muito de livros, porque eu era uma criança muito tímida, não saía na rua, não empinava pipa, não jogava bola, e então, os meus melhores amigos, claro que eu tinha minha irmã, que eu amo muito, mas os amigos que eu tive na minha infância, a maioria eram de papel. Então, eu fiquei pensando, né, o meu sonho, quando eu era criança, era me tornar um escritor, para que eu pudesse escrever amigos de papel para crianças como eu, para que elas não se sentissem solitárias, para que elas se sentissem num mundo, né, muito mais acolhedor. Não digo isso no ponto de vista de refúgio, né, porque um dos meus primeiros livros que eu me lembro muito bem, né, da minha infância, foi Os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato. Foi um livro que eu encontrei jogado, sem capa, e aquele livro me abriu tantas portas, assim, sabe? Eu comecei a ler e fiquei imaginando sobre a mitologia grega, sobre a Grécia, e a gente começa a perceber o quanto o mundo é gigante, né? Que ela ultrapassa aquele espaço do meu quintal em que eu ficava a maior parte do tempo. E era isso que eu queria fazer na minha vida, me tornar um escritor para escrever livros assim, que expandissem a mente das pessoas, para que elas pudessem ver novas paisagens, né? E, enfim, isso, quando eu falo sobre as paisagens, a primeira decisão que eu tive para me tornar um escritor foi viajar o mundo, porque eu queria ter histórias para contar. Então, eu fiz uma viagem por mais de 60 países, mais de 50 países naquela ocasião, né? Hoje eu já conheço mais de 60 países, porque eu queria sentir, viver ao máximo. Então, eu escalei vulcões ativos na Guatemala, mergulhei na Grande Barreira de Corais, e eu não sei nadar, né? Fiz trilhas no Himalaia, acampei na Mongólia, fiz o caminho de Santiago, fui a Jerusalém, peguei carona na Rota 66, fiz o caminho da trilha Inca, né, para até Machu Picchu. Então, eu conheci os lugares mais sagrados do mundo. E isso tudo para que eu pudesse escrever. O interessante é que depois dessa experiência, quando eu cheguei em casa, eu não consegui escrever nada, porque nada do que eu conseguia escrever estava à altura daquela experiência da vida. Eu não conseguia colocar aquela sensação gostosa do vento no rosto, né, ali na Galícia, na Espanha, ou então aquele peso da fé, as lágrimas que eu derramei em Jerusalém, quando eu me ajoelhei diante do local onde Jesus Cristo nasceu. Então, toda aquela emoção era impossível de ser transmitida no papel. E isso me frustrou muito. Eu pensava que não tinha nascido para ser escritor, muitas coisas aconteceram, e eu acabei numa situação de rua, né, exatamente por não acreditar que eu era capaz de escrever um bom livro.
Enfim, quando eu estava nas ruas, é que eu descobri o que era essencial para me tornar um escritor, né? Não eram as paisagens que eu descobri pelo mundo, né, que era o mais importante. O mais importante em qualquer coisa que a gente faça, né, o mais importante é o outro, é a pessoa, é o ser humano. E isso eu só consegui descobrir quando eu estava na rua e estava entre os mendigos e as pessoas invisíveis da sociedade. Naquele momento, aquelas pessoas me enxergaram e eu comecei a enxergá-los também. Quando eu volto, né, dessa experiência, foram alguns meses nas ruas, eu consigo escrever o meu primeiro livro, que se chama Além do Horizonte, né? Este é o meu primeiro livro, né? E nesse livro eu narro a história, né, toda, assim, dos lugares em que eu passei, né, as pessoas que eu conheci, as pessoas que me ajudaram, né? E a partir desse momento eu consigo escrever um livro, porque eu consigo ver as pessoas e consigo colocá-las dentro da minha história, né? E finalmente eu consigo me tornar um escritor a partir desse momento. Então, Jundiaí é uma cidade muito importante para mim nesse sentido, porque ali, né, nessa cidade, que eu consegui finalizar esse meu primeiro livro, e que eu consegui publicar outros também, alguns com apoio da Secretaria de Cultura, né, como esse aqui foi um livro também pelo Programa Estímulo de Cultura da Prefeitura de Jundiaí, e que eu consegui fazer, assim, uma campanha também de arrecadação de fundos, né, para algumas entidades beneficentes, com alguns livros, esse aqui também, né, porque o que eu queria fazer era muito mais do que viver de literatura, era retribuir tudo aquilo que eu recebi, né, porque seria impossível eu me tornar um escritor se não tivesse tantas pessoas na minha vida que me ajudaram, né? Não apenas estendendo a mão, mas também pelo simples fato de me inspirarem, porque escritor, ele precisa de inspiração, e a maior inspiração, né, ela provém das pessoas. Então, essas pessoas é que participam do meu processo de criação literária. Inclusive, a Gi também, né? Muitos dos meus alunos da oficina de criação literária são, na verdade, meus professores, porque eles me ensinaram muito, né? A cada aula, eu saía mais feliz, eu saía mais satisfeito com a escolha que eu tinha feito. E ali eu encontrei pessoas que queriam trilhar o mesmo caminho. Então, para vocês, assim, a gente está falando em literatura-se, né? Para que a literatura entre nas nossas vidas. Então, se você tem um sonho de ser um escritor, né, primeiro, seja um leitor de pessoas, consiga enxergá-las, e a partir daí, você consegue escrever o seu próprio livro, né? E, na verdade, o seu livro não vai ser escrito só por você, vai ser escrito por todas as pessoas que habitam o seu coração. Essa é a minha relação com a literatura. Que lindo. Ai, é tão gostoso ouvir o André, eu não canso, e aí eu tenho que me chorar, sabe? É uma coisa que realmente assim, é uma coisa de alma, né? Essa coisa de amar a literatura, eu penso que vem da alma, né? Quando a gente escreve, como o André está falando, né? A gente precisa a gente pensa no outro, a gente escreve uma história pensando no outro, a gente olha que coisa linda, né? A gente quer dar para o outro todo esse sentimento, o amor que a gente tem dentro da gente, a gente quer compartilhar. E isso é tão... Nossa, o André fala de maneira assim tão mágica, enfim. Aí, eu lembrei de uma coisa que acontece, eu não sei se acontece com vocês, que é assim, quando o escritor ou o livro é muito gostoso de ler, ah, muito bom. Eu não sei você, por exemplo, muito pequeno manual cientista, ele é super pequenininho, uma leitura incrível. Eu não consigo terminar de ler porque ele é tão gostoso, que eu não quero terminar de ler. Porque se eu terminar de ler, a Djamila Ribeiro, tipo, ela vai evaporar,
assim, sabe? Então, isso às vezes acontece comigo. Eu às vezes não consigo terminar de ler um livro. Lá no meu quarto tem pilhas de livros, assim. Isso acontece com livros científicos também, com alguns livros que são bem legais de algumas áreas. E eu simplesmente paro de ler, porque eu tenho a impressão que se eu parar de ler, aquela história vai evaporar. Isso acontece com você? Não sei, Giane. Na verdade, eu coloquei, inclusive, essa intenção de ler um livro por mês, né? Você vê que eu coloquei o clube de leitura, ele nasceu disso, justamente porque eu tinha essa dor de não conseguir terminar, sabe? Essa coisa de procrastinar, nossa, essa palavra assim dói, né? De não conseguir terminar um livro e você querer outros e vir outros, tantos livros, né? Interessantes que a gente quer ler, conhecer histórias. Então, a minha proposta de colocar essa meta aí de um por mês é justamente para eu seguir a risca. Estou indo aí para o meu 5º livro, esse ano eu vou concluir. O André deve finalizar, tenho certeza que acho que ele... O André podia falar um pouco das referências também. A Giane comentou da maternidade, né? E uma das coisas até que nós falamos, né, Giane, que essa coisa de nós, enquanto mulheres e mães, temos um pouco de preocupação de oferecer referências literárias. Eu tenho muita preocupação, mas as referências literárias que a minha filha tem, né? O que eu posso oferecer para minha filha? Então, isso eu acho que também é muito importante, né, André? A gente ter referência literária e a gente poder compartilhar, como você mesmo disse, com o outro, né? Essa indicação. Sim, quando vocês falaram a questão da maternidade, né? Isso eu fico imaginando só, né? Porque eu amo tanto a minha mãe, assim, de uma forma que dói, né? E eu fico imaginando como deve ser a gente ser tão amado. E eu sei que eu acho que eu não vou conseguir ter esse mesmo tipo de amor, porque eu sei o tamanho do amor que eu tenho pela minha mãe, né? E como eu falo muito do meu pai, porque meu pai é uma pessoa difícil, mas a minha mãe é a pessoa mais fácil de todas. Ela faz tudo parecer fácil, ela faz tudo parecer melhor, né? Então, eu só posso imaginar, eu só posso sonhar com isso, né? Então, a minha mãe, ela consegue me emprestar um pouco dessa visão da maternidade quando eu tento imaginar o que ela está sentindo, né? Então, isso que a Giane falou também, né, já me emociona muito, porque eu fico pensando como isso é transformador, né? Como isso você se doa de uma forma completa e total, porque eu sei como a minha mãe se doa por mim, o quanto ela sofre, né, quanto ela sofreu por mim. Então, vocês duas aí é que poderiam falar muito mais sobre isso. Da minha parte, eu só posso especular, né? Enfim. Tá no mute, Gi. É uma referência, né? E aí, eu também vou mais além, André, que você agora com a sua editora, você está trazendo novos autores, né? E autores também ganhadores de prêmios incríveis. E aí, como que é essa sua... Na verdade, eu não entendo, mas assim, você escolhe os autores, como funciona? Então, eu falo assim muito também, né, que a minha editora, né, a Telo Caso Edições, né, ela, em primeiro lugar, né, só se me permitir explicar o nome, né, o Telo Caso é um nome meio esquisito, né, é que Telo Caso é o meu nome do meio, é o meu nome japonês, né, esse é o nome que o meu pai tinha escolhido, que chama Terukazu, né, Teru, de Teruko e Kazuki, né, o Kazu, né, que seria o nome da minha mãe e do meu pai juntos, que significaria o primeiro raio de esperança. Só que quando chegou lá no cartório, né, obviamente, os japoneses têm dificuldade de falar e saiu desse jeito totalmente errado, né. E aí esse nome é um nome que me incomodava muito, né, era um nome errado, nem ninguém da minha família usava esse nome, né,
todos tinham nome japonês, menos eu, e isso me incomodava muito. Mas a partir do momento em que eu retorno dessa viagem transformadora, né, pelas ruas, eu começo a me aceitar. E eu aceito o erro, né, que na verdade o meu nome é um erro, mas foi um erro originado por uma intenção de amor, né, que era a intenção do meu pai de homenagear, né, ele e a minha mãe no meu nome, porque eu sou, na verdade, tudo que sou é graças a eles. Então, apesar desse erro, eu me aceitei, e aceitei tanto que eu queria colocar esse nome na minha editora, né, porque somos todos falhos, né, ninguém é perfeito. Então, o que eu quero na editora não são livros perfeitos, são exatamente aqueles livros humanos, né? O que eu busco nos livros da editora são livros com a intenção do amor. Se eles vêm falhos, se eles não têm aquela técnica perfeita, né, ou qualquer outra forma que diga que aquele livro é exclusivo, único, ou perfeitamente escrito, né, isso não me interessa. O que me interessa é a intenção do autor, é saber o que ele tem a transmitir para as pessoas. E por isso que eu falo que na minha editora, mais do que livros, eu publico pessoas. Então, são pessoas maravilhosas, pessoas inspiradoras, né? E a Gi, em breve, vai publicar também com a gente, né? E vai ser uma alegria muito grande. Tem alguns ex-alunos, né, publicando com a gente, então a gente já sabe, já conhece o quanto essas pessoas são maravilhosas, né? E então, na verdade, agora falando da questão da leitura dessas obras, não é que a pessoa, sendo minha amiga, ela vai publicar, né? É pelo contrário, se a pessoa for minha amiga, aí eu vou realmente falar, olha, esse livro, ele está faltando isso ou aquilo, de acordo com a minha opinião. Obviamente, como na oficina, eu sempre dizia, a gente pode criticar, mas não adianta falar assim, olha, esse texto é uma porcaria. Você tem que explicar por que você acha que aquele texto não está bom, né? Essa é a intenção. Então, quando um livro chega a mim, eu tenho aquele trabalho de ter o olhar e falar, ó, eu faço algumas sugestões, obviamente que se o autor não quiser aceitar, tudo bem, né? Mas é uma parceria que a gente faz, né? Eu leio os livros, né, todos, e a gente faz essa espécie de trabalho conjunto, né? Quase como um casamento, né, literário, em que a gente coloca aquele filho, né, no caso, para que os leitores o recebam no mundo. É a mesma coisa, eu acho que talvez, né, que seria no caso quando a gente coloca um filho no mundo, a gente prepara aquele filho para que ele seja uma pessoa boa, né, e que possa contribuir com uma sociedade melhor. Então, essa é a intenção também dos livros. Não apenas, óbvio que assim, a literatura ela não tem essa obrigação de ser algo didático ou de ensinar alguma moral, né? Tem muita literatura de entretenimento, mas o entretenimento também é algo, né, positivo no mundo. Quando você está numa situação em que você encontra uma pessoa que esteja triste, né, às vezes ela não quer um conselho, né, ela quer simplesmente, sabe, sorrir. E às vezes um livro, por mais bobo, né, que o enredo possa parecer, né, ele tem essa capacidade de fazer com que a outra pessoa sorria. Então, isso é o mais importante em um livro, para mim, pelo menos na minha opinião, né? Há livros para todas as situações. O André é muito modesto. Na verdade, acho que grande parte dos alunos do André já são escritores porque eu tenho, né, os livros desses nossos colegas que fizeram, inclusive, a aula com o André, e são escritores incríveis, assim, né? Claro que a gente teve aí, o professor tá aí, né? Inspiração, motivação, a contribuição do André, acho que foi essencial. Inclusive, eu acho que a palavra é inspiração mesmo, né? Inspiração, o André sempre nos motivou. E aí você imagina, Gi, o André com toda essa polidez, com todo esse amor que ele tem, criticando um texto. Como que ele critica? Então, ele tem todo o tato para criticar, né? Então, é muito lindo isso. Mas, Gi, conta agora para gente um pouco do clube de leitura. Como é que funciona?
Ah, legal, conto sim. Ó, mas antes, André, você fala muito bem, e eu tenho certeza que você influencia muito os seus alunos, professores, como você diz, e fiquei fascinada, viu? Curiosa em conhecer sobre sua leitura e a leitura dos seus alunos. Vou procurar. É, ainda mais para o clube de leitura, né? Eu vou contar um pouco aqui, então, como funciona para você também conhecer, André. Eu acho que a gente pode, de alguma forma, trazer um dos seus livros para dentro do clube também. Bom, basicamente o clube, ele é composto por 4 elementos, né? Quatro partes, vamos falar assim. Simples, né? Como começou tudo muito simples, de uma vontade de finalizar livros que eu tenho muita vontade de aprender muitas coisas, né? Mas eu tenho buscado livros com referências mais voltadas para desenvolvimento profissional, porque é o que minha experiência maior, vinda da área corporativa, né? Então, primeira parte, assim, do clube de leitura, eu faço a curadoria. Então, eu realizo pesquisa sobre os temas dos livros que eu vou ler, né? Eu estudo o autor, eu procuro conhecer um pouco mais sobre a sua influência, as histórias, né? Os motivos até sobre o livro que está sendo publicado. Eu estou buscando foco no livro nacional, para a gente, né, impulsionar a nossa economia. A gente sabe que não está muito, né, muito boas as estatísticas, né, estão revelando isso para a gente. Eu escolho, como falei, mais voltado para desenvolvimento profissional e pessoal. Faço uma pesquisa com o pessoal do clube também, com os leitores, para perguntar para eles, né, também, o que mais atrai eles a lerem. Porque agora o clube não sou só mais a Giane, né, são outras pessoas que estão sendo impulsionadas e estimuladas a ler. Então, ouvir eles também é importante, né? E a leitura por desenvolvimento profissional tem sido disparado, assim, nos resultados. Uma segunda atividade que eu faço no clube é uma rede de conexão com as pessoas. Então, eu faço a divulgação do livro através do Instagram, do LinkedIn, a gente troca insights, eu extraio algumas lições que eu aprendo do livro e coloco ali no Instagram para o pessoal conhecer, para compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu aprendo. E vou publicando, né, as minhas mensagens para a gente agregando e estimulando para que o pessoal continue lendo, porque esse é um desafio, né? O maior desafio é finalizar a leitura. Estou com um grupo de WhatsApp para informar algumas coisas sobre o clube, então todo mês eu venho com uma mentalidade um pouco de startup, testando algumas coisas para ver o que dá certo. Fizemos uma roda de café e conexão também, junto com os leitores, para a gente se conhecer, né? Porque eu quero promover também essa convivência entre as pessoas, de diferentes lugares, ainda mais agora online, que a gente pode estar em qualquer lugar, né? E a quarta parte, assim, que é a cereja do bolo do clube de leitura, que é a roda de conversa com o autor. Então, eu tive a felicidade de conseguir até agora a vinda de todos os autores para a roda de conversa. E aí, no final do mês, eu marco um bate-papo via Zoom. E aí a gente se encontra, a gente bate um papo, o autor conta a história, os leitores fazem as perguntas. E aí, depois até a gente sobe, grava isso no YouTube e deixa disponível, gratuito para todo mundo, né? Educação para todos. Então, resumindo, o clube de leitura está funcionando dessa forma hoje. É isso aí. Bom, a gente já está quase finalizando, mas antes da gente já partir para as conclusões, eu quero que vocês fechem explicando ou respondendo, melhor dizendo, a seguinte pergunta: você é o que você lê? André e Giane, André, se você quiser já responder, o que você acha? Nós somos o que nós lemos ou não? Bem, eu como escritor, né, eu acho que a resposta para mim seria positiva, né? De fato, né, eu acho assim até muito triste que muitas pessoas elas não têm acesso aos livros, né, ou então não são introduzidas a esse universo de uma forma interessante para que para que os leitores comecem a buscar, né, esse tipo de inspiração para suas vidas. Mas eu posso dizer que eu sou muito daquilo que eu li, não apenas, e como eu digo assim, eu incluo as pessoas nisso, que a gente acaba lendo as outras pessoas também, né?
Mas como o assunto aqui é livros, né, eu posso afirmar que sim. São leituras que foram transformadoras, e eu acho que também tem aquele livro certo na hora certa para você, né? Por exemplo, teve aquele primeiro livro que eu citei, né, que os 12 Trabalhos de Hércules, para mim, naquele momento de infância, foi muito transformador, porque me abriu um mundo totalmente mágico, né, e eu quis conhecer a Grécia, enfim, eu fui até a Grécia depois, né, tive essa alegria, eu me lembrei dos personagens, né, e outros livros também, e a gente fala, assim, alguns livros que a gente até pensa, assim, sob influência, fala, poxa, mas por que esse livro é tão importante? Porque ele é tão lido, e a gente não compreende algumas vezes quando a gente lê aquele livro, porque não é o momento certo, né? A gente vê muitos livros, alguns livros que são, gosto muito de livros que são de romance, de formação, né? Enfim, eu gostaria só de citar um dos livros, né, que me marcou muito, e que eu acho que, sim, que é algo que eu levo para mim, que é o livro Musashi, do Eiji Yoshikawa, né? É um livro fantástico, traduzido pela Leiko Gotoda, né, que anos depois eu tive o prazer de conhecê-la, a tradutora desse livro, e essa obra simplesmente resume tudo, eu acho, né, na minha opinião. O livro começa na Batalha de Sekigahara, são duas pessoas caídas ao chão, derrotadas na batalha, né? E aí, a partir daquele momento, né, os dois têm uma trajetória, né, juntos, e depois se separam. E uma delas se torna um carregador de pedras, né, no castelo, não menosprezando o trabalho braçal, mas dizendo que ele era uma pessoa que almejava uma coisa a mais, né, uma coisa que ele queria se tornar e que não se tornou, e o outro, de fato, acaba se tornando aquilo que o carregador queria, que é um dos maiores samurais do Japão, né, e que é o Miyamoto Musashi. Então, naquele momento, a gente percebe os dois estavam derrotados, caídos ao chão. A partir do momento, todas as escolhas que eles realizaram ao longo da vida é que conduziram ao resultado final, né? Um conseguindo alcançar aquilo, né, que almejava, e o outro apenas reclamando, né, de outras pessoas, botando a culpa em seus fracassos nos ombros das outras pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma metáfora para a vida, né? A gente tem que tomar, né, para nós mesmos algumas responsabilidades, né? Obviamente que tem, para cada dificuldade que surge na nossa vida, tem uma maneira de você lidar com ela, ou você tenta, com todas as suas forças, ultrapassar aquela dificuldade, né, com resiliência, ou você para e desiste, né? Mas daí, a partir daquele momento, você não pode culpar, né, outra pessoa pela sua decisão de desistir também, né? Então, essa é uma coisa que eu tomo para mim, que eu sempre busco na minha vida. Acho Tá que no mute, tá no mute. Você lê? Sim, sim, com certeza, né? A gente é o que a gente lê, acho que tudo que a gente, de alguma forma, a mensagem, ela vem, ela entra, né, na gente, e eu aproveitando nesse tema que o André falou, né, eu quero cada vez mais também ler outras coisas, né? Eu acredito que a gente é o que a gente lê, então por isso, por essa razão, é tão importante a gente ler coisas diferentes, né? Para a gente aprender um pouco de cada coisa no mundo, né? Abrir, expandir a nossa mente, manter o nosso cérebro ativo, né? Aproveitar a descoberta da neuroplasticidade e exercer, né? Exercitar o nosso cérebro conhecendo coisas novas. E eu acredito também que não existe, assim, um livro, não tem essa pergunta, mas eu queria fazer uma colocação que eu acho isso, alguém no clube de leitura um dia comentou, né, não existe livro ruim, né, ou que você fala assim, esse eu não gosto, ou não me identifico, não tem a ver comigo. Eu acho que, como o André falou, tem o livro, tem o momento, tem a sua história, eu acho que
existem aí variações, né, que contribuem, de certa forma, para a gente se evoluir, se transformar como um ser humano melhor. Eu acho que tem também uma conexão com o autor, né? De alguma forma, quando a gente, pelo menos eu sou muito assim, quando eu escolho ou com o autor, de alguma forma, Aí. né? Então, eu acho que essa conexão com o autor também é bem interessante, porque a gente começa a ler, como, não sei se você se tornar o amigo, né, daquele autor, mesmo você não conhecendo. Isso é tão mágico isso, né? Bem interessante essa coisa. E eu acredito sim que tem o livro certo para cada momento. Acho que às vezes a gente está feliz, a gente tem, né? Aí a gente tem uma inspiração de leitura, outras vezes a gente está um pouco assim diferente, aí a inspiração para a leitura é de uma outra forma. Eu acho que tem sim o momento certo. Mas uma coisa que me veio na cabeça agora, que eu queria compartilhar, assim, a questão. E quando a gente ganha um livro que, tipo, ai, eu não gostei. Isso aconteceu, assim, eu ganhei um livro, juro, acho que é muito tempo atrás. Até hoje eu não consegui ler o livro. Não vai, não. Eu olho assim para a capa, eu olho, aí eu começo a ler uma página e não vai. Mas quem me deu, nossa, sabe assim, aí a pessoa me deu com tanto, né, carinho e tal. E aí você fala, gente, o que eu vou fazer com esse livro? Então tem isso também, né, dessa questão tipo de ganhar o livro e aí você não se conectar. Então são histórias assim bem interessantes. Mas, enfim, a gente tem mais 5 minutos. Então, Giane, André, se vocês quiserem concluir, e Gi, convida todo mundo para o clube de leitura, que isso é importante. A gente está passando por um momento onde o desmonte da educação está demais. Infelizmente, como o André mesmo falou, né, ainda, infelizmente, no Brasil, a leitura não é um hábito, não é, até dentro das escolas mesmo também não é um hábito, né, muitas escolas públicas, eu diria que a grande maioria tem grandes bibliotecas, lindas, inclusive, com autores incríveis, mas o sistema, a estrutura impede que os alunos cheguem até a biblioteca. Infelizmente, né? Quando eu dava aula numa escola, uma biblioteca incrível, assim, para levar os alunos lá nossa, sabe, tinha todo um esquema, era complicado, não podia. Então, é triste isso, né? Triste a gente, principalmente porque as estruturas das escolas no Brasil são muito lindas, são arquiteturas antigas, maravilhosas, né? E a gente, infelizmente, não vê, porque o sistema impede que isso aconteça. A Gi fez uma pergunta no início que ela não sabe se ainda tem biblioteca. Tem, Gi, tem biblioteca. Aqui em Jundiaí tem uma biblioteca enorme, maravilhosa, que o ano que vem, se tudo der certo, né, se essa pandemia acabar, eu espero fazer fazer o Pint of Science na biblioteca que o André conhece, né, André? É muito linda, assim, o espaço é maravilhoso, dá para ir trabalhar lá. Então, assim, tem sim, a gente vai, mas é isso, não são divulgadas, às vezes os espaços onde elas estão localizadas também não é um espaço comunitário, não é um espaço que permita que principalmente pessoas periféricas, né, de localizações periféricas, cheguem até essas bibliotecas. Mas nós temos a internet que, de alguma forma, chega esse papo de literatura, clube de leitura, e aí, de alguma forma, a gente tenta chegar à literatura, aos livros, e-books, enfim, para todo mundo. Então, eu quero agradecer, Giane, convida, fala um pouco do como que a pessoa de leitura, e depois o André também dá o seu contato. Tá.
Eu falo, sim, obrigada pela informação da biblioteca. Vocês viram que eu estava realmente num mundo totalmente à parte, né? Então, estou voltando para isso agora, estou muito feliz em estar conectada com tudo isso de novo. Eu vou fazer um convite, então, para todo mundo, quem puder, vem para o clube de leitura. Não é clube de livro, é clube de leitura, é para ler mesmo, para a gente estudar. Me procura no Instagram, Giane F. Camargo, me procura no LinkedIn também, Giane Camargo, eu estou lá, me chama, a gente troca mensagem em inbox, eu passo detalhes. Eu vou aproveitar, então, deixar o convite para vocês e fazer um spoiler do livro do mês que vem. Pode ser, Gi, rapidão? Porque o foco sempre é desenvolvimento profissional, mas como a gente comentou, a importância de variedades, temas, né, para a gente evoluir como ser melhor. E o mês que vem, o livro inusitado mesmo, ele é uma mistura de ciência, arte, e está reunida numa biografia que retrata um trabalho de uma profissional, que é a autora do livro. Ela se dedicou para construir uma fundação para apoiar pessoas com um tipo de deficiência física, que eu não vou falar o que é, senão alguém vai descobrir, então é um spoiler. Através da sua tese comprovada, ela traz esse livro e mostra para a gente ciência e arte em conjunto. Então, vai estar super legal, vai ser 100% voltado às vendas para a fundação dessa instituição, que aí logo mais vai estar disponível nas redes, eu vou divulgar através das minhas redes. É um livro muito especial, né, para marcar o fechamento do primeiro semestre do Clube de Leitura e início do próximo semestre. Então, venham, fica aqui meu convite para mais pessoas entrarem para o Clube de Leitura, vamos junto, vamos aumentar nossa rede de conexão em prol da educação, através da leitura, e apoiar a gente para multiplicar conhecimentos. Obrigada demais, gratidão, Gi, André, obrigada pelo tempo, pelo carinho e respeito pelo clube. Muito legal. Giane, parabéns aí pelo seu trabalho aí no Clube de Leitura, né? Eu já tive um livro adotado por um clube de leitura, eu posso dizer que, assim, é uma coisa muito emocionante para o autor também, né? Então, iniciativas como essa, eu recomendo que vocês comecem a criar clubes de leitura também, que é muito legal você compartilhar suas impressões sobre um livro, né? Isso une vocês também, é uma coisa fantástica, é uma experiência muito bonita. Então, parabéns para você, viu, Giane? Fiquei muito, muito satisfeito, muito feliz que você esteja conduzindo esse clube aí. Bem, então, meu recado eu vi, assim, algumas autoras aqui, a Lia Gran, a Viviane Santiago, Lili Araújo, que são autoras da Telucaso, né? Então, é um movimento também chamado Mulherio das Letras, também, que eu vejo que é muito válido, para que vocês busquem também a leitura de mais mulheres também, né? Porque é uma literatura diferenciada, no sentido de que eu acho, na minha opinião, né, que talvez pelas mulheres terem essa capacidade de ser mãe, né, elas têm muito mais a contar do que os homens. Então, prestem atenção nessa literatura feminina, né, essa literatura feita por mulheres, né, então, que tenham mais mulheres produzindo aí a sua literatura. Sou fã aí da Lia Gran, da Viviane e da Lili, que estão aqui, né? Eu vi nos comentários rapidamente. E, lógico, todas as... Eu falo, daí o pessoal fica com ciúme da minha editora, mas eu amo todos os meus autores e minhas autoras, tá, gente? Então, para vocês conhecerem, eu tenho o meu site, é o andrecondo.com, como escritor, e a minha editora é a telucaso.com, provavelmente vocês não vão saber escrever, mas não tem problema, é telucaso.com. Né? Vocês vão encontrar autores e autoras, pessoas incríveis, tá? Cada livro que está ali no catálogo me enche de orgulho e de alegria, né? É uma descoberta, porque eu, como editor, né, eu quero proporcionar aos leitores aquilo que eu gostaria de ler, né? Então, e eu fico imaginando, né, na minha posição como editor, porque eu não consigo publicar todos os livros que me chegam, todos os livros maravilhosos que chegam até a mim, né? E eu fico imaginando quantos livros lindos a gente está perdendo por falta de oportunidade, né? Então, para mim é um pouco desesperador, até um pouco antes de chegar nessa live, eu estava falando para a Gi, né, que eu não podia, porque eu estava correndo para finalizar um livro, o tempo é tão curto para tanta coisa boa, né? E por fim, também convidar também o pessoal
aí de Jundiaí, que o pessoal está fazendo uma festa literária com muito carinho, a festa literária de Jundiaí, né, vai ser na próxima semana, tem muita gente boa, tem o Itamar, né, tem o Maurício de Souza, que eu sou fã, né, tive a oportunidade de fazer um livro com o Maurício de Souza, que é um sonho realizado, né, e vai ter muita gente bacana aí na Flige, então fiquem atentos também. E por fim, né, agradecer a querida, né, Gisele, né, tem que falar Gisele, que agora tem a Giane, agora as duas são Gi. Agradeço a Gi e a Gi também, né, a Giane também e a Gisele, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou muito, muito feliz mesmo, né, e um abraço a todo mundo que acompanhou a gente, né, nessa tarde aí. Muito obrigado. Olha, eu posso dizer que há 1 hora atrás eu estava de um jeito, e agora eu estou muito melhor. Então, assim, eu não sou a mesma pessoa de 1 hora atrás, com vocês, com certeza. Gratidão enorme. Eu vou falar muito, não vou começar a chorar, porque eu estou muito emocionada mesmo. Então, quero convidar o pessoal que está aqui no chat, o pessoal que está nos ouvindo, logo mais às 7, vamos ter outra palestra of Science, e às 8h30, o fechamento do Pint of Science, último dia, programação de Jundiaí. Dani, um grande beijo, um abraço virtual. André também, um abraço virtual. Muita gratidão mesmo, e que nós vamos aí nos reconstruir a partir da nossa literatura, a partir de histórias inspiradoras como do André, Maternidade da Giane. Então, essas coisas a gente precisa de, tá bom? Um beijo. Um beijo. Obrigada demais, Gi, adorei, obrigada. Obrigada, André, adorei te conhecer também. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Até mais.